Tá? Na última aula a gente viu a conservação da vorticidade absoluta, que você viu uma equação ali que era o DDT de zeta mais F. Né? A gente sabe que zeta mais F é o neta, ou seja, a vorticidade relativa mais a vorticidade planetária é igual a uma vorticidade absoluta. E quando a gente avaliou a conservação da vorticidade absoluta, esse H, né, que era a espessura do fluido, que é a espessura do fluido, se mantinha constante. Então, quando o H era constante, o que conservava ao longo do movimento era a vorticidade absoluta. Agora, o que a gente vai ver? Agora, o que vai acontecer? Agora, a gente vai avaliar um caso onde a espessura do fluido varia com o movimento da parcela de fluido. Então, esse H aí é um H de XY, ou seja, o H é função do espaço, tá? E nesse caso, o que se conserva quando você tem uma espessura do fluido variando é a vorticidade potencial, seguindo o movimento. Então, o que a gente vai ver agora é essa conservação da vorticidade potencial. Então, quando a gente viu a conservação da vorticidade absoluta, a gente viu alguns exemplos em que, quando a parcela de fluido ela ia para latitudes mais altas, a gente considerou ali um exemplo tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul, e que quando essa parcela de fluido ia para latitudes mais altas, o F aumentava. Então, para conservar a vorticidade absoluta, o zeta tinha que diminuir. E daí a parcela curvava ali, por exemplo, na direção do Equador. E aí ela passava pelo Equador, o F ia diminuindo, e não, para conservar a vorticidade absoluta, o zeta tinha que aumentar. E daí ela voltava a se deslocar para latitudes mais altas, formando um padrão tipo onda ao longo do movimento. Ok? Aqui o que vai acontecer? Aqui a gente vai variar o H, e o H começa a entrar na história também para conservar a vorticidade. Que vorticidade? A vorticidade potencial. A gente tem alguns exemplos clássicos da natureza que acontecem ali nas montanhas rochosas dos Estados Unidos e também aqui nos Andes, que tem uma orientação na direção norte-sul. Então, você tem uma barreira montanhosa na direção norte-sul e, em vários casos, em alguns casos, você tem um escoamento de oeste passando sobre essa barreira montanhosa. Então, na hora que o escoamento está passando pela barreira montanhosa, essa espessura do fluido está variando, né? O H varia. E aí, o que será que acontece com a vorticidade absoluta ou com a vorticidade relativa à medida em que esse fluido passa por cima de uma barreira montanhosa? Então, algumas propriedades a gente vai entender aqui de mudança na trajetória das parcelas de fluido quando o escoamento passa por cima de uma barreira montanhosa. Tá? Então, aqui tem um exemplo, essa figura que eu pego aqui, a fonte dela do Holton, do livro do Holton, também interessante essa figura, ela é bem clássica. Tá? E esse aqui é um esquema idealizado de escoamento de oeste no hemisfério norte, que passa sobre uma barreira montanhosa de extensão meridional infinita. Né? Extensão meridional, uma extensão na direção norte-sul, para o caso de uma visão vertical, ok? Que é essa letra A aqui, figura A, e uma visão horizontal. Então aqui a gente está olhando o que está acontecendo com o fluido, e nesse caso aqui a gente está considerando que esse fluido tem uma espessura H, tá? Que sai limitada na parte inferior pela superfície isentrópica θ0 e no limite superior limitado pela superfície isentrópica θ0 mais um Δθ. Então, o fluido que está aqui dentro, tá? Ele tem uma espessura. Esse escoamento é considerado como escoamento adiabático e a atmosfera que a gente está considerando aqui é uma atmosfera barotrópica. Na atmosfera barotrópica, uma condição barotrópica, o termo de solenoide vai para zero, e aí a gente avalia a variação da vorticidade relativa, ou da vorticidade absoluta, ou da vorticidade potencial, de acordo com esse esquema que a gente está vendo aqui. Okay? E aqui a gente está vendo o que acontece com cada momento que o fluido está passando sobre a barreira montanhosa, o que vai acontecendo com a curvatura da parcela de fluido.
Ok? Então é isso basicamente que a gente vai ver aqui. E aí eu estou separando aqui 5 instantes, tá? Instante 1 até o instante 5, e selecionando, né, nesses instantes o que está acontecendo com a vorticidade relativa. Tá? Então, vamos lá. O que vai acontecendo com a vorticidade relativa em cada um desses instantes à medida que a parcela de fluido vai seguindo, na verdade, o fluido, essa espessura toda, ela vai passando sobre uma barreira montanhosa de extensão infinita. Né? Essa extensão infinita, para a gente entender, é para o caso da parcela, quando o escoamento do ar ocorrer sobre a montanha, ele não desvie pela lateral, ok? Ele tem que superpor a montanha passando para o outro lado. Então ele tem que passar pela montanha. Para ele não passar pelo lado, ele vai subir a montanha, depois vai descer. E aí a espessura do fluido, como a gente pode ir vendo aqui, vai mudando. Então vamos lá. Então a primeira consideração que é feita aqui é que o escoamento ele é puramente zonal e de oeste. Então no escoamento puramente zonal, tá? Como nesse caso aqui, sem variação da velocidade na direção y, ou seja, não há cisalhamento, a gente tem um escoamento zonal puro, o fluido não vai apresentar rotação. Então a vorticidade relativa dele é igual a zero. Tá? Ele é um fluido sem rotação, e aí a gente tem que esse zeta é igual a zero e o escoamento dele se dá em linha reta. Tá? O que vai acontecendo com a espessura desse fluido à medida em que as parcelas vão se aproximando da montanha? A gente vai tendo aqui um leve aumento dessa espessura no instante 2 em relação ao instante 1. Okay? Então, a gente já está percebendo que existe uma mudança na espessura do fluido H. Tá? Então, H está aumentando. E aí, o que acontece, então, quando o H aumenta nesse instante 2 em relação ao instante 1? Então, com o deslocamento para leste, a coluna de fluido se alonga, okay? Porque essa superfície θ0 mais θ subiu um pouco quando estava próximo da barreira montanhosa, enquanto a superfície θ que a gente considerou que ela permanece, por exemplo, na mesma posição. Então, o H aumentou. O H aumentando, ok? Para que haja conservação da vorticidade potencial, ou seja, o zeta mais F sobre H no momento 2, para ser igual ao zeta mais F sobre H no momento 1, o zeta mais F tem que aumentar. Tá? Porque o H aumentou, então a soma entre a vorticidade relativa e a planetária também tem que aumentar para que haja conservação da vorticidade potencial. Só que o que aconteceu? A parcela de fluido estava se deslocando zonalmente, então não houve mudança do F. Tá? Então ela estava numa mesma latitude, vamos assumir aqui 45 graus, a gente está considerando o hemisfério norte para esse primeiro exemplo. Então, onde o F é positivo. E aí, sobre a latitude de 45 graus, esse movimento zonal está ocorrendo, vai chegando próximo à barreira montanhosa, o H aumenta, a espessura do fluido aumenta, e aí o zeta mais F tem que aumentar também. Só que o F é constante, porque está numa mesma latitude. Então, quem vai aumentar é o zeta. Tá? Então, o zeta vai aumentar proporcionalmente, por exemplo, ao aumento do H, para que haja conservação da vorticidade potencial entre o momento 1 e 2. Quando o zeta aumenta, o zeta positivo no hemisfério norte está associado à curvatura ciclônica. Então, como ele está associado à curvatura ciclônica, essa parcela de fluido que tem um escoamento zonal reto, ao se aproximar da montanha, o H vai aumentando, a vorticidade relativa tem que aumentar, porque o F é constante, e a parcela de fluido ela vai apresentar uma curvatura com tendência ciclônica. Tá? Então, tendência ciclônica é esse giro aqui no sentido anti-horário, tá? Do hemisfério norte, que tem a ver com baixa pressão. Tá? Então, à medida que ela vai curvando, ela vai, na posição 2, essa parcela de fluido vai começar a ir para latitudes mais altas. Ok?
Então, é importante entender o que acontece primeiramente entre esses dois momentos. Entre o momento 1 e o momento 2, há o aumento da vorticidade relativa para que haja conservação da vorticidade potencial. Então, à medida que o H vai aumentando, o zeta também vai aumentando e a parcela de fluido vai tendo essa curvatura aqui. Nesse caso aqui é ciclônica, né? Uma curvatura ciclônica no hemisfério norte e vai aumentar aqui a latitude, vai para latitudes mais altas. À medida que ela está indo para latitudes mais altas, o que está acontecendo, por exemplo, com a espessura do fluido? À medida em que ela começa a cruzar a montanha, o que vai acontecendo com o H? O H vai diminuir, né? Então esse H aqui, ó, à medida que ela começa a subir a montanha, o H vai diminuindo. Tá? E para que haja uma conservação dessa vorticidade potencial entre o momento 3 e o momento 2, tá? Para um H diminuindo, o zeta mais F também tem que diminuir. Tá? O zeta mais F tem que diminuir. Só que acontece na posição 3. Tá? Na posição 3, a gente tem que a parcela de fluido, ela está com um F maior do que ela estava na posição, por exemplo, número 1, ou número 2. A posição número 1 é 45 graus de latitude. Posição número 2, ela está ainda numa posição mais alta, numa latitude mais alta, então o F é maior. Tá? E aí o F já estava relativamente grande, o H diminuiu, então a vorticidade relativa tem que diminuir para compensar a redução do H. Tá? E quando o zeta diminui, né, então está aqui ó, no topo da montanha, por exemplo, H diminui, zeta também diminui, com deslocamentos das parcelas para sul, nesse caso aqui, ok? Então ela está aqui ó, no momento 2, o H diminuiu. Então, para conservar a vorticidade relativa, para conservar a vorticidade potencial, a vorticidade relativa tem que diminuir também. E na hora que a vorticidade relativa diminui, a curvatura passa a ser anticiclônica. O zeta ficou negativo e a parcela de fluido está subindo a barreira montanhosa e começa a curvar para sul, para conservar a vorticidade potencial. E ela vai seguindo na direção sul, aqui. Só que o que está acontecendo? Ela começa a baixar, né? O fluido começa a passar para o outro lado da montanha, e à medida que ela vai passando para o outro lado da montanha, o que vai acontecendo com H? O H aumenta. Olha, a espessura aumentou novamente. Tá? A espessura H aumentou, ela já está numa latitude aqui mais baixa, ok? Do que a latitude original, por exemplo. E aí você tem um F relativamente pequeno, o H cresceu, porque ela passou sobre a barreira montanhosa, então o zeta tem que aumentar. Tá? Então o zeta tem que aumentar na posição número 4. Então, como as parcelas de fluido estão a sul, de x0 e y0, onde F é menor, zeta aumenta. O zeta aumenta por conta do H. Então o H aumentou, o zeta aumentou e a parcela de fluido começa a apresentar uma vorticidade ciclônica novamente. Vorticidade ciclônica no hemisfério norte e começa a voltar para se deslocar para norte exatamente, voltando aqui para a latitude original. Ok? E aí o que vai acontecer? Aqui, praticamente, da posição 4 para a posição 5, a gente tem uma redução, uma leve redução de H, tá? O H vai diminuir, e aí o zeta também tem que diminuir. Ou você pode considerar que se essa diferença entre esses Hs aqui é muito pequena, a gente tem ainda a inércia do escoamento vindo de sul para norte, vai passar para uma latitude mais alta, o F vai aumentar, e aí para conservar vorticidade absoluta, para conservar a vorticidade potencial, o zeta vai diminuir. Mas é mais interessante você considerar aqui uma redução do H, e aí o zeta também diminui, e aí vai apresentar uma curvatura, aqui nesse caso, anticiclônica no hemisfério norte. O que esse esquema
de escoamento sobre barreiras montanhosas. E para a gente entender essa conservação da vorticidade potencial, qual é a mensagem que a gente está vendo aqui, né, que essa informação está dando para a gente? Aqui, o escoamento, passando sobre um escoamento zonal, por exemplo, passando sobre uma barreira montanhosa, ele vai sofrer algumas alterações, como, por exemplo, antes de chegar na montanha, ele vai apresentar uma vorticidade relativa positiva e vai curvar aqui, ó, para norte, tá certo? Chegando em cima da montanha, ele vai apresentar uma curvatura anticiclônica, então ciclônica, anticiclônica, e após a barreira montanhosa, de novo, uma curvatura ciclônica. Só que se você reparar em termos de amplitude dessa onda, tá? Em termos de amplitude dessa onda, nessa primeira parte aqui, que é o momento 2, essa curvatura ciclônica, ela é relativamente pequena quando você compara com essa curvatura ciclônica após a barreira montanhosa. Então tem muitos casos, por exemplo, no Rocky Mountains, né, das barreiras montanhosas ali, das montanhas rochosas nos Estados Unidos, no oeste ali dos Estados Unidos, e também aqui no oeste da América do Sul, ali sobre os Andes, que é muito comum os escoamentos passando sobre essas barreiras montanhosas produzirem uma circulação ciclônica a leste da barreira montanhosa, ou seja, eles estão produzindo ali uma condição de formação de baixa pressão. Até porque essa estrutura aqui é uma estrutura barotrópica, né? Lembrando que a gente está trabalhando com um fluido barotrópico e com desprezando o atrito, porque veja bem, essa isolinha de θ, essa superfície isentrópica, ela está afastada da superfície, ela não está colada na superfície. Então a gente parte da premissa que essa primeira superfície isentrópica aqui, ela está fora da camada limite, onde o atrito viscoso é muito forte. Então, para a gente desprezar o atrito, essa primeira superfície isentrópica, ela tem que estar afastada da superfície, ok? E essa estrutura é barotrópica, e quando nós temos um escoamento ocorrendo entre superfícies isentrópicas, a gente está considerando que os processos que estão ocorrendo aqui são processos adiabáticos, ok? Então, esse aqui é o primeiro exemplo, para o caso do hemisfério norte, onde você tem aí uma conservação da vorticidade potencial à medida que o fluido vai se aproximando da montanha, vai passando por sobre a montanha, passa da montanha e consegue ainda depois se afastar mais ainda, e a gente identifica esse padrão no escoamento, que inicialmente era um escoamento zonal antes da montanha, passa a apresentar um escoamento tipo onda depois da montanha, ou até se aproximando da montanha. Okay? Então esse escoamento começa a ficar um escoamento ondulatório. Se não houvesse a montanha, ok, e não houvesse nenhuma forçante para produzir mudança de latitude desse escoamento zonal, não haveria, por exemplo, então, esse padrão tipo onda. Tá? A montanha apareceu e aí você tem esse padrão. Lembrando que a leste da montanha você tem aí uma formação ciclônica, tá? Associado com o aumento de H e também o aumento da vorticidade relativa. O F tem um papel secundário, mas em alguns momentos é importante também entender o que está acontecendo com o F. Tá? Então, na latitude original, você tem um F igual a 45 graus, por exemplo. Depois a parcela, se ela se deslocar para norte, o F vai aumentar. Se ela se deslocar a sul dessa posição de x0, y0, o zeta vai diminuir. Mas e se a gente avaliar o caso, por exemplo, do hemisfério sul? Né? Então, o que acontece no caso do hemisfério sul com um escoamento também que passa sobre a barreira montanhosa? Será que as coisas vão ficar invertidas? Será que vai mudar? Ou vai ser a mesma coisa e a gente tem que interpretar de uma forma um pouco diferente? Então vamos lá. Ó, isso aqui é um exemplo, um esquema idealizado também do mesmo escoamento que eu mostrei para vocês anteriormente, só que agora a gente está considerando a latitude negativa, ou seja, ele está considerando o hemisfério sul. Então, vamos avaliar cada ponto aqui para o caso de um escoamento passando sobre uma barreira montanhosa no hemisfério sul. Escoamento zonal de oeste, igual a zero, como a gente já tinha destacado anteriormente.
que está acontecendo agora no momento 2, à medida que as parcelas de fluido que estão entre essas superfícies entrópicas, o que vai acontecendo com essas parcelas de fluido, né, à medida que elas se aproximam da barreira montanhosa? O H aumenta, tá? A espessura desse fluido aumenta, e o que vai acontecer? O H aumentando, o zeta mais F também tem que aumentar. Só que o F no hemisfério norte, no hemisfério sul, é negativo. Tá? Então esse zeta mais F, ele tem que aumentar negativamente. Ok? Então o zeta aumenta negativamente. E para o zeta, quando o zeta aumenta negativamente, a gente tem um zeta negativo. Zeta negativo, ele vai tender aí aqui, ó, mais para sul, porque o zeta negativo no hemisfério sul tem a ver com uma curvatura ciclônica, ok? Aqui no momento 2, o fluido está aqui, o H aumenta, o zeta mais F tem que aumentar, só que o F está constante, porque a parcela de fluido ela ainda está ali em cima daquela latitude original, e aí o F é negativo. Então, para aumentar negativamente o F mais o zeta também tem que aumentar negativamente. Então, aí a parcela de fluido curva para sul, tá? Para conservar a vorticidade potencial entre o momento 1 e 2. À medida que ela vai curvando para sul, a latitude vai ficando mais negativa ainda. A parcela, né? Aqui, o fluido está começando a se aproximar da montanha, está começando a subir a montanha, o H vai diminuindo, tá certo? O H vai diminuindo e a soma do zeta com F também tem que diminuir, tá? Só que para diminuir, a gente vai ter que ter um zeta positivo, tá? Porque daí você tem um número positivo com negativo lá, aí aquela soma de zeta mais F vai diminuir, tá? Então o zeta vai ficar positivo e a parcela vai adquirir uma curvatura anticiclônica e vai passando sobre a montanha, chegou na posição original x0, y0, começa a reduzir o F, tá? O F está começando a ficar menor, porque ele vai se aproximando de latitudes equatoriais, então o F vai ficando menos negativo, e passou sobre a montanha, aqui eu já estou em cima da montanha, né? Com o H diminuindo, e já falei que o zeta diminui também, para o zeta mais F diminuir, o zeta tem que ser positivo. Quando ele passa para o outro lado da montanha, o que vai acontecer com o H? O H vai aumentar, tá? O H aumentou, então o F, o zeta mais o F, tem que aumentar também. Hemisfério sul, tá? Então tem que aumentar negativamente. Só que o F já é pequeno. O F é pequeno, porque ele foi para uma latitude mais para próxima do Equador, como a gente tem, por exemplo, nessa posição aqui. F pequeno, o H cresceu, então o zeta tem que crescer, tá? Negativamente. E aí ele crescendo negativamente, ele vai curvar de forma ciclônica no hemisfério sul e vai tender e vai voltar, né? As parcelas de fluido vão se direcionar para latitudes mais altas do hemisfério sul, vão cruzar, né, as latitudes, a latitude original, posição original, x0, y0, e aí vai passar para latitudes mais altas, onde o H vai diminuir um pouco, tá, em relação na posição 5. Deixa eu só colocar aqui o 4, tá? Só vou repetir o 4 aqui, então. Após cruzar a montanha, o H aumenta, como eu falei para vocês. Então, como as parcelas de fluido estão a norte de x0, y0, onde F é menor, zeta diminui. Tá? Então, zeta fica negativo, como eu falei antes, e aí as parcelas de fluido vão aqui se deslocando para latitudes mais altas do hemisfério sul. Na posição 5, o que aconteceu? O H diminui. Tá? O F já está alto, porque ele passou da posição x0, y0, então a gente tem que ter uma redução da vorticidade relativa para conservar a vorticidade potencial. Então essa redução da vorticidade relativa faz com que as parcelas de fluido elas ganhem uma curvatura aqui anticiclônica e se desloquem para
a latitudes mais baixas. Então note que tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul há um padrão de escoamento zonal antes da barreira montanhosa. Ao se aproximar da barreira montanhosa, essa circulação começa a se tornar mais ciclônica. Tá subindo a montanha, onde o H vai diminuindo, a curvatura começa a ficar anticiclônica. Passou da montanha, né, descendo a montanha, o H vai aumentando, então a vorticidade relativa aumenta negativamente e a parcela de fluido começa a ganhar uma curvatura ciclônica após a barreira montanhosa. E veja só a amplitude dessa curvatura aqui, ó. Isso aqui, ela está ganhando, perdão. Aqui ela está descendo, que é a curva, que é o zeta, a vorticidade relativa negativa, né? Tem essa curvatura aqui ciclônica. Então, após a barreira montanhosa, essa amplitude da curvatura ciclônica no hemisfério sul é bem maior que essa aqui, quando ela está se aproximando da barreira montanhosa. Então, o sistema, por exemplo, associado a um cavado a leste da barreira montanhosa, é bem mais, tem uma amplitude muito maior do que o cavado que está tendendo a se formar quando a parcela de fluido está se aproximando da montanha. Tá? E aí você tem esse padrão tipo onda ocorrendo no escoamento zonal que passa sobre uma barreira montanhosa. Então, o segredo aqui para entender a parte do hemisfério sul é saber que o zeta mais F, que está no numerador daquela equação simples ali, do zeta mais F sobre H, quando o H aumenta, ele também tem que aumentar, só que ele aumenta negativamente. Ok? Quando ele diminui, o zeta tem que ficar positivo para que você tenha um zeta mais F ali começando a diminuir junto com H. Então é só prestar bastante atenção, depois verificar com calma essa relação e estudar que não tem erro. E sempre ali, a leste da barreira montanhosa, você vai ter um fluido com uma curvatura ciclônica, independentemente do hemisfério que você está avaliando. Tá certo? Então, eu acho que é isso aqui, a parte de conservação da vorticidade potencial.